Na manhã do casamento do meu filho, o motorista da família me empurrou para dentro do porta-malas e jogou um cobertor por cima de mim. "Mas o que você está fazendo?" Eu gritei. "Senhora, por favor, se esconda aqui. Não diga uma palavra. Você precisa ver isto. Por favor, confie em mim." Ele disse. Minutos depois, o que eu vi por aquela fresta do porta-malas me deixou completamente paralisada. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eram 7 da manhã quando me olhei no espelho do quarto pela última vez. O vestido cor de vinho caía bem, elegante sem ser exagerado. O tipo de roupa que uma mãe usa quando está orgulhosa. Brincos de pérola que Jorge me deu no nosso aniversário de 30 anos. Cabelo preso num coque discreto. Eu deveria estar radiante. Deveria estar chorando de felicidade, ligando para as amigas, dizendo: "Você acredita que meu Lucas vai casar?" Deveria estar contando os minutos para ver meu filho no altar, de terno, esperando a mulher da vida dele. Mas não estava. Tinha alguma coisa errada. Eu sentia no estômago, pesado como pedra. Uma inquietação que não tinha nome, que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Só sabia que estava ali, me apertando por dentro desde que acordei. Olhei para o lado da cama que costumava ser do Jorge, vazio há 3 anos. Às vezes eu ainda acordava de madrugada e estendia a mão, procurando o calor dele. Só encontrava lençol frio. Fechei os olhos e tentei imaginar o que ele diria. Mas a voz dele já não vinha tão fácil quanto antes. 3 anos apagam os detalhes. O tom exato, a pausa antes de uma opinião difícil, o jeito que ele coçava o queixo quando não queria me preocupar. Talvez dissesse que eu estava exagerando, que Lucas estava feliz, que Fernanda era uma boa moça, ou talvez não dissesse nada disso. Jorge sempre teve um instinto afiado para pessoas. Conseguia farejar falsidade a quilômetros de distância. Será que ele também teria sentido algo estranho na Fernanda? Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Estava sendo injusta. Fernanda era educada, carinhosa, atenciosa. Dizia todas as coisas certas. Tratava Lucas como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. "Para com isso, Carmen", murmurei para o espelho. "Você está virando uma sogra amarga." Terminei de colocar os brincos quando ouvi o barulho de pneus no cascalho lá fora. O carro de seu Milton. Olhei o relógio. 7h10. Ele estava 20 minutos adiantado. Estranho. Milton era pontual como relógio suíço. Nunca chegava antes, nunca chegava depois. 18 anos trabalhando para nossa família e eu podia contar nos dedos as vezes que ele fugiu do horário combinado. Peguei minha bolsa e desci. A manhã estava bonita. Céu limpo, sol morno, aquele cheiro de serra que eu amava em Campos do Jordão. O tipo de dia que faz você acreditar em recomeços. Mas quando vi o rosto de Milton, todo o resto desapareceu. Ele estava parado ao lado do sedã preto, mãos cerradas, maxilar travado. Os olhos dele, normalmente calmos, estavam agitados, inquietos. Milton não entrava em pânico. Nunca. Ele tinha dirigido Jorge para a última reunião de negócios antes do infarto. Tinha me levado para o hospital na noite em que meu marido morreu. Tinha segurado minha mão no velório quando eu não conseguia parar de tremer. Eu nunca tinha visto Milton com medo. Até aquele momento. "Dona Carmen." A voz dele saiu baixa, urgente. "A senhora precisa se esconder. Agora." Eu congelei no meio do caminho, um pé ainda no degrau da varanda. "O quê?" "Por favor." Ele se aproximou. Vi o medo tremeluzindo nos olhos dele. "A senhora precisa entrar no porta-malas. Eu sei que parece loucura, mas precisa se esconder. Não faça nenhum barulho." "Milton, do que você está..." "Dona Carmen." A voz dele rachou. "Eu fiz uma promessa ao seu Jorge. Prometi que ia cuidar da senhora e do Lucas. Agora eu estou pedindo para a senhora confiar em mim. Por favor." O nome do Jorge me atingiu como um soco. Milton nunca invocava a memória do meu marido à toa. Nunca. Era sagrado demais para ele. Olhei para a casa. Lucas desceria a qualquer minuto, sorrindo, feliz, pronto para casar com a mulher que ele amava. A mulher que ele pensa que ama. O pensamento surgiu do nada. Ou talvez não do nada. Talvez estivesse ali o tempo todo, escondido no fundo da minha mente, esperando o momento certo para aparecer. "Milton." Minha voz saiu num sussurro.
O que você descobriu? A garganta dele trabalhou, engolindo palavras que não conseguia dizer. Aqui não, agora não. Mas a senhora precisa ver uma coisa antes do Lucas subir naquele altar. E ele não pode saber que a senhora está ouvindo. Minha mão tremeu. Do que você está falando? Por favor. Milton abriu o porta-malas. Eu explico, mas estamos sem tempo. Fiquei parada, olhando para aquele porta-malas aberto, para o cobertor dobrado dentro, para o rosto de Milton. Esse homem que era praticamente família há 18 anos, que nunca tinha me mentido, que tinha segurado minha mão no pior dia da minha vida. De dentro da casa, ouvi a voz de Lucas, rindo de alguma coisa. Entrei no porta-malas. O vestido enganchou na borda. Eu o amassei, empurrei para baixo, me dobrei num espaço que de repente parecia pequeno demais. Milton me entregou o cobertor. Macio, escuro, pesado. Cubra-se completamente, ele sussurrou. Ele não pode ver a senhora. Vou deixar uma fresta para a senhora respirar. Puxei o cobertor sobre a cabeça. O mundo ficou escuro. Só conseguia ouvir minha própria respiração, alta demais, rápida demais. Meu coração martelava contra as costelas. O porta-malas se fechou parcialmente, deixando uma fresta mínima de luz. E então eu ouvi meu filho. Pronto para ir, Milton? A voz dele era leve, animada. A voz de um homem no dia mais feliz da sua vida. Sim, senhor. Bem no horário. A porta do passageiro abriu. O banco se moveu quando Lucas entrou. O perfume dele invadiu o carro. Cítrico, amadeirado. O mesmo perfume que Jorge usava. Meu coração se apertou. Cara. Lucas riu nervoso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Casando. Eu. Casando. É um grande dia, seu Lucas. O maior. A voz do meu filho ficou mais suave. Só queria que o pai estivesse aqui. Ele provavelmente ia fazer alguma piada sobre eu finalmente criar juízo. Minha garganta fechou. Pressionei a mão contra a boca para não fazer barulho. Seu Jorge estaria muito orgulhoso, Milton disse baixinho. O motor ligou. O carro começou a se mover. E lá estava eu, vestida para o casamento do meu filho, escondida debaixo de um cobertor, ouvindo a voz feliz dele, me perguntando que verdade eu estava prestes a descobrir. Ele não faz ideia de que o mundo dele está prestes a desmoronar. E nem eu. O carro estava em movimento há uns 10 minutos quando o telefone de Lucas tocou. Eu não conseguia ver nada debaixo do cobertor. Só escuridão e uma fresta mínima de luz coando pelo tecido. Mas ouvia tudo. O ronco do motor, o farfalhar de Lucas se ajeitando no banco, o zumbido agudo do celular vibrando. É a Fernanda, Lucas disse. Eu conseguia ouvir o sorriso na voz dele. Oi, amor. Estou a caminho da igreja. Ele deve ter colocado no viva voz, porque de repente a voz dela encheu o carro. Bom dia, meu lindo. Fernanda. Suave, doce, perfeitamente calorosa. Como você está se sentindo? Nervoso. Lucas riu. Mas nervoso bom, sabe? Tipo, isso está realmente acontecendo. Está sim. O tom dela mudou. Só um pouco. Alguma coisa por baixo daquela doçura que não parecia alegria. Depois de hoje, tudo muda, Fernanda disse. Lucas não pareceu notar. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos, ele disse. Você, eu, o futuro inteiro. Silêncio. 1 segundo. 2, 3. Longo demais. É, Fernanda disse finalmente. Finalmente. Nossa vida. Finalmente. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Pressionei a mão contra o peito, tentando acalmar a respiração. Você está exagerando, Carmen. Está escondida num porta-malas porque o motorista pediu, e agora está lendo coisas demais em cada palavra. Cadê sua mãe? A voz de Fernanda ficou casual. Curiosa demais para ser casual. Vem separado, Lucas respondeu tranquilo. Ela quis um tempo sozinha para processar. Você sabe como mãe fica emocionada. Minha garganta apertou. Bom, Fernanda disse. Depois mais baixo, quase para si mesma. Isso é bom. Bom? Por que seria bom eu não estar ali? O celular de Lucas apitou. Som diferente. Uma ligação tentando entrar. Espera, amor, Lucas disse. Alguém está tentando me ligar. Quem? Não sei. Número desconhecido. Ele descartou.
Provavelmente golpe. Enfim, onde a gente estava? Continuaram conversando. Alguma coisa sobre a recepção, as flores, se Lucas tinha lembrado de buscar a lapela. Conversa normal de dia de casamento. Mas eu mal ouvia, porque o telefone de Lucas apitou de novo. Mesmo número desconhecido. Que estranho. A voz dele mudou. Só um pouco. Mesmo número. Segunda vez. Ignora. Fernanda respondeu rápido. Rápido demais. É seu dia de casamento. Você não tem tempo para telemarketing. Você tem razão. Mas Lucas não soou convencido. Eles se despediram. Eu te amo. Nos vemos no altar. E Lucas desligou. Silêncio encheu o carro por uns 30 segundos. Então o telefone tocou de novo. Não um zumbido dessa vez. Um toque alto, insistente. O som cortou o ar como uma lâmina. Pelo amor de... Lucas agarrou o telefone. Ouvi ele conferindo a tela. Mesmo número. Terceira vez. Que insistência. Quer que eu pare o carro, senhor? Milton perguntou. Tom neutro. Não, eu só vou... Lucas atendeu. Voz seca. Alô. Não consegui ouvir a pessoa do outro lado, mas ouvi a resposta do Lucas. Eu já disse que o pagamento vai sair hoje. A voz dele caiu. Baixa. Tensa. Meu filho estava estressado. Eu sei que atrasou. Tive problemas com o banco. Ele quase sussurrou. Para de me ligar. Depois do casamento tudo se ajeita. Você vai receber, eu prometo. Desligou rápido. O carro ficou subitamente menor, mais apertado, o ar mais pesado. Tudo bem, seu Lucas? Milton perguntou. Tom perfeitamente neutro. Lucas forçou uma risada. Saiu oca. Problema com o buffet. O pagamento atrasou por causa de uma confusão no banco e o cara está surtando achando que não vai receber. Ele suspirou. Não conta para Fernanda. Não quero que ela se preocupe com isso hoje. Claro, senhor. Relaxei um pouco debaixo do cobertor. Problema com fornecedor. Estresse normal de casamento. Mas ainda assim, algo na voz do meu filho me incomodou. Uma tensão que parecia maior do que um simples atraso de pagamento. Ou talvez eu estivesse procurando problema onde não existia. A voz de Milton veio de novo, gentil. Tem certeza que está tudo bem, senhor? Estou bem, Milton. A voz de Lucas rachou na palavra bem. Só. Vamos para a igreja. Preciso casar com a Fernanda. Vai ficar tudo certo depois que eu casar com ela. Depois que eu casar com ela. Como se o casamento fosse uma linha de chegada. Uma solução. Um jeito de fazer alguma coisa parar. Meu peito parecia que alguém tinha enrolado uma faixa ao redor e puxado com força. Do que você está fugindo, Lucas? E por que você acha que casar com a Fernanda vai te salvar? O carro continuou andando. E eu continuei escondida, ouvindo, com mais perguntas do que respostas. O carro diminuiu a velocidade e virou. Senti a mudança de direção, o puxão para a esquerda quando devíamos estar indo em frente. Mesmo escondida debaixo do cobertor, eu tinha decorado o caminho para a catedral. O velório do Jorge tinha sido lá. O batismo do Lucas. Cada momento importante da nossa família tinha acontecido naquele lugar. Esse não era o caminho. Milton! A voz de Lucas carregava incerteza. Para onde a gente está indo? Um pequeno desvio, senhor. O celular de Lucas apitou. Mensagem de texto. Ah! O tom dele mudou. Alívio misturado com preocupação. É a Fernanda. Ela diz... Ouvi ele lendo em voz alta, do jeito que sempre fazia quando estava nervoso. Emergência na casa de uma amiga. Preciso que você me busque antes da igreja. Estou mandando o endereço. Ele fez uma pausa. Tudo bem? Milton perguntou. Não sei. Ela diz que é urgente. A voz de Lucas ficou tensa. Milton, dá pra gente fazer uma parada rápida? Preciso pegar a Fernanda. Claro, senhor. A resposta de Milton veio fácil demais, preparada demais. Ele sabia, Milton sabia que isso ia acontecer. O carro virou de novo. O ronco suave de asfalto de estrada virou a textura mais áspera de ruas de bairro. Senti cada buraco, cada imperfeição. É aqui? Lucas soou confuso. Esse bairro é... As amigas da Fernanda geralmente moram em lugares tipo... Ele não terminou. Mas eu sabia o que ele queria dizer. O círculo social de Fernanda, ou pelo menos o círculo que ela nos mostrava, vivia em lugares como o nosso.
Condomínios fechados, ruas arborizadas com nomes como Alameda das Paineiras ou Recanto dos Pinheiros. Isso não era isso. O carro parou. Já volto, Lucas disse. Ela pediu para eu esperar lá dentro, na sala. A porta abriu, fechou. Passos no pavimento se afastando. E então a voz de Milton baixa e urgente. Dona Carmen, saia agora. Empurrei o cobertor. Luz inundou meus olhos, quase cegando depois de tanto tempo na escuridão. Pisquei forte, tentando me ajustar. Milton estava na porta aberta, mão estendida para me ajudar a sair. Aceitei. Minhas pernas estavam dormentes de ficar encolhida. Meu vestido estava amassado além de qualquer reparo. Não me importei. Milton! Mantive a voz baixa. O que é isso? Onde estamos? Ele não respondeu. Só apontou. Segui o gesto dele até uma casa pequena. Térrea, pintada de amarelo desbotado, devia ter uns 30 anos. O gramado precisava de uma boa aparada. Uma bicicleta de criança estava tombada perto da garagem. E lá, no fim da entrada, uma caixa de correio. Letras pretas em fundo branco. Família Cunha. Eu fiquei olhando. Li de novo. Cunha. O sobrenome da Fernanda é Dias, eu sussurrei. A expressão de Milton continuou sombria. Olhe para a casa, Dona Carmen. Não para a frente, para os fundos. Eu olhei. Lucas estava na porta principal, a entrada que dava para a rua. Ele bateu. A porta abriu. Fernanda apareceu. Mas não a Fernanda que eu conhecia. Essa Fernanda estava de jeans e camiseta, cabelo puxado num rabo de cavalo desleixado. Nada da mulher polida e impecável que jantava na nossa casa, que usava vestidos de grife e falava com dicção perfeita. Essa era outra pessoa. Ela sorriu para Lucas, brilhante, calorosa. Oi, amor. A voz dela chegou até mim, embora eu não conseguisse distinguir as palavras claramente dessa distância. Ela fez um gesto para dentro. Espera um minutinho, só vou pegar minhas coisas lá dentro. Lucas entrou. A porta se fechou. Milton tocou meu braço. Agora, senhora, vá para o lado da casa. Tem uma porta dos fundos. Fique escondida atrás dos arbustos. E observe. Por quê? O que eu vou? Por favor. A mão dele apertou meu braço gentilmente, mas com firmeza. Só observe. Ela não sabe que estamos aqui. Ela não sabe que a senhora está prestes a ver quem ela realmente é. Minha respiração travou. Família Cunha. Uma casa que Lucas nunca tinha visitado. Uma porta dos fundos que eu deveria vigiar. E o rosto de Milton, aquela expressão de urgência controlada, o mesmo olhar que ele tinha quando me disse para me esconder no porta-malas. O que eu vou ver, Milton? Minha voz tremeu. O que tem atrás daquela porta? Ele não respondeu. Só ficou olhando para a casa, esperando. E eu fiz o mesmo. 10 minutos pareceram 10 horas. Fiquei agachada atrás dos arbustos, joelhos pressionados contra o concreto frio do quintal vizinho, coração martelando. O bairro estava quieto àquela hora. Alguns pássaros cantando, o zumbido distante de trânsito. Nada naquela rua combinava com o mundo que Lucas e eu habitávamos. Milton tinha me posicionado ali com uma única instrução. Observe a porta dos fundos. Às 8 horas em ponto, ela se abriu. Fernanda saiu. Movimentos rápidos, eficientes. Nada de graça, nada de pose. Ela ainda usava jeans e blusa casual, cabelo puxado para trás. Essa não era a noiva radiante que tinha encantado nossa família. Essa era outra pessoa completamente. E então eu ouvi. Mamãe! Uma menininha irrompeu pela porta, cachos loiros saltando. Devia ter uns 4 anos. Ela se jogou nas pernas de Fernanda, abraçando com força. Você vai voltar logo? Minha respiração parou. Mamãe. Fernanda se ajoelhou, voz suavizando. Só por hoje, meu amor. Depois, tudo vai ser diferente. Um homem apareceu na porta. Final dos 30, jeans surrado, olhos exaustos. Olhou para Fernanda com resignação cansada. A gente precisa falar sobre o Miro. A voz dele era baixa, tensa. Agora não. Fernanda cortou, seca. O Lucas está lá dentro, na sala da frente. O rosto do homem se contorceu. Você vai mesmo fazer isso? Casar com ele? Ele balançou a cabeça, olhando para o chão. Ele parece um cara bom, o Lucas. Ele não merece.
A bondade dele não vai pagar o Miro. As palavras de Fernanda eram gelo. O dinheiro da família dele vai. Ela deu um passo mais perto ainda. O patrimônio dos Monteiro, as pousadas, os investimentos, as contas. É isso que mantém nossa filha segura. Pressionei o punho contra a boca. O patrimônio dos Monteiro, o legado do Jorge, a herança do Lucas, tudo que meu marido construiu em 40 anos de trabalho. Ela queria roubar tudo. 1 ano de casamento, Fernanda continuou. Um divórcio limpo, e a gente está livre. O Miro recebe o dinheiro dele e a gente desaparece. Começa de novo em outro lugar. O homem, Leandro, pelo que eu tinha entendido, ficou olhando para o chão. Eu não gosto disso, Fer. Você não precisa gostar. Fernanda o puxou para perto. Você só precisa confiar em mim. E então ela o beijou. Não foi o cumprimento educado que ela dava em Lucas na frente de todos. Foi outra coisa, real, íntimo. Anos de história compartilhada, uma família construída junto. A menininha puxou a camisa de Leandro. Papai, a gente pode fazer panqueca? Pode, bebê. A voz dele quebrou. Entra que o papai já vai. Enquanto a criança saltitava para dentro, alguma coisa se despedaçou no meu peito. Aquela menina inocente não fazia ideia de que a mãe dela estava prestes a destruir outra família para salvar a própria. Fernanda se afastou de Leandro. Preciso ir. O Lucas está esperando. Ela se virou e deslizou de volta pela porta dos fundos, sem dizer mais uma palavra ao homem que era, legalmente, seu marido. Respirei aliviada. Comecei a me mover para sair dali. E então a porta dos fundos se abriu de novo. Congelei. Fernanda saiu novamente, olhando ao redor, vasculhando, como se tivesse sentido alguma coisa. Me abaixei mais, pressionando o corpo contra o arbusto seco. Os galhos arranharam meu braço. Não me mexi. Ela caminhou em direção ao portão lateral. Na minha direção. Meu coração disparou. Parou a 2 metros de mim. 2 metros. Eu conseguia ver o rosto dela com clareza agora. A expressão fria, calculista. Nada da doçura que ela mostrava para Lucas. Acendeu um cigarro. Tragou fundo. O celular dela tocou. Ela atendeu sem olhar a tela. Miro, eu já disse. A voz era gelo puro. Depois de hoje tudo muda. Para de me ligar. Silêncio enquanto ouvia. Não, ele não suspeita de nada. Nem a mãe dele. Ela me adora. Uma risada seca. Uma velha ingênua que acha que eu sou um anjo. Velha ingênua. As palavras me atingiram como tapa. Escuta aqui. Se você aparecer na igreja, eu juro que acabo com tudo. Fica quieto e espera. Depois do casamento, o processo começa. Você vai receber sua parte, mas precisa ter paciência. Ela desligou. Jogou o cigarro no chão. Pisou nele com raiva. Olhou ao redor mais uma vez. Olhos passando pelo arbusto onde eu estava escondida. Fechei os olhos. Prendi a respiração. 1 segundo, 2, 3. Passo se afastando. Porta fechando. Soltei o ar, tremendo inteira. Velha ingênua. As palavras queimavam. A raiva substituiu o medo. Fria, limpa, determinada. 30 segundos depois, a porta da frente se abriu. Fernanda saiu com Lucas ao lado. Radiante, luminosa, transformada de volta na noiva perfeita. Lucas envolveu a cintura dela com o braço, completamente alheio ao fato de que ela tinha acabado de beijar outro homem, que tinha acabado de delinear a ruína financeira dele. Tudo pronto, amor? Tudo. A voz de Fernanda soou alegre. Desculpa a demora. O gato da minha amiga fugiu, mas a gente achou. Mentira perfeita. Tom perfeito. Sorriso perfeito. Vamos no meu carro. Ela o guiou para um sedã prata estacionado na entrada. Quero dirigir a gente até a igreja. Só nós dois antes de tudo mudar. O rosto de Lucas se suavizou. Isso é muito fofo. Ele olhou para a rua, onde Milton esperava. Vou mandar mensagem para o Milton para encontrar a gente lá. Perfeito. Ela beijou a bochecha dele. Doce, carinhosa, absolutamente falsa. Em instantes, o carro dela saiu da garagem e desapareceu na esquina, levando meu filho para o que deveria ser o dia mais feliz da vida dele. Em vez disso, ele estava entrando numa armadilha. Saí de trás dos arbustos.
Minhas pernas tremiam, mas minha determinação era absoluta. Milton apareceu ao meu lado, expressão sombria. O carro dela. Minha voz saiu baixa. Ela levou eles no carro dela. Ela usa para se mover entre as duas vidas, Milton respondeu. Nenhuma admiração no tom. O seu Lucas nunca questionou por que ela insistia em dirigir sozinha para certos lugares. Ele olhou o relógio. Não temos muito tempo. A Fernanda pode mandar alguém verificar a casa. Se a senhora vai falar com o senhor Cunha, tem que ser agora. Caminhei até a porta da frente. Cada passo mais pesado que o anterior. E bati. Enquanto esperava Leandro abrir a porta, minha mente me puxou para trás. 2 anos atrás. Lucas voltando do evento beneficente em São Paulo, radiante pela primeira vez desde o velório do pai. Mãe, conheci uma pessoa. O nome dela é Fernanda. Uma semana depois, ela veio jantar. Elegante, articulada, calorosa. Perfeita demais. Eu me lembro de observá-la enquanto admirava a sala de estar. Os olhos parando nos quadros, nos móveis antigos, nas minhas joias. Por um segundo, vi algo ali. Um brilho calculista. Mas então ela sorriu para Lucas com tanta ternura que eu descartei o pensamento. Por 2 anos, ignorei cada vez que meu estômago se apertava. Por 2 anos, empurrei os sinais para o fundo da mente. Agora, parada na porta da casa da família Cunha, eu sabia que não tinha imaginado nada. A porta se abriu. Leandro me encarou, rosto se contorcendo em pânico. Ele tentou fechar. Eu segurei. Quem é você? A voz dele subiu. O que você quer? Sou a mãe do homem que sua esposa está prestes a destruir. Eu não sei do que você está. Eu vi tudo. Mantive a voz firme. Vi a Sofia chamar ela de mamãe. Vi vocês dois se beijando. E eu sei sobre o Miro. O nome Miro fez Leandro congelar. Medo genuíno cruzou o rosto dele. Como você... Quem te contou? Ouvi ela no telefone agora mesmo, falando com ele. Leandro olhou para os lados, paranoico. Depois me puxou para dentro e fechou a porta. A sala era pequena. Sofá gasto, mas limpo. Brinquedos espalhados pelo carpete. No canto, uma menininha de cachos loiros brincava com uma casinha de bonecas, cantarolando baixinho. Sofia. A criança inocente presa no meio de tudo isso. Você não entende. Leandro passou a mão pelo cabelo, agitado. Você não sabe com quem está lidando. Então me explica. Ele hesitou, mãos tremendo. Se o Miro souber que alguém descobriu, se ele achar que o plano vai dar errado, o que ele faz? Silêncio pesado. Leandro olhou para o corredor onde Sofia brincava. A voz dele caiu para quase um sussurro. Há 2 meses a gente atrasou um pagamento. 3 dias. Só 3 dias. Ele fez uma pausa. Eu esperei. O Miro apareceu na porta da escola da Sofia. Não fez nada. Só ficou parado lá, olhando. Depois mandou uma foto para o celular da Fernanda. A voz dele quebrou. Sofia saindo da escola, sorrindo, mochilinha rosa nas costas e uma mensagem junto. Bonita a menina. Seria uma pena. Meu sangue gelou. Naquela noite a Fernanda não dormiu. Leandro continuou. No dia seguinte, ela começou a pesquisar famílias ricas de São Paulo. Meu Deus! Agora você entende? Os olhos dele estavam vermelhos. Não é ganância, é desespero. O Miro não é um cobrador comum. Ele é um monstro. E a nossa filha é refém. Eu respirei fundo, processando. Eu entendo o medo, mas meu filho não é a solução. Meu filho é uma vítima. Eu sei. Leandro desabou no sofá, cabeça nas mãos. Eu sei disso. Mas o que eu podia fazer? Você podia ter procurado ajuda, polícia, advogado. Ele soltou uma risada amarga. Polícia? Contra o Miro? Ele tem gente na polícia, Dona Carmen. Dona Carmen, a senhora não conhece esse mundo. Gente como o Miro não segue regra nenhuma. Ele faz o que quer, quando quer. E se a gente não pagar até o fim do ano... Ele não conseguiu terminar. Ficamos em silêncio por um momento. Sofia apareceu na porta do corredor. Dessa vez ela segurava um desenho. Tia, olha o que eu fiz! Eu me ajoelhei para ver. Era um desenho infantil. Uma casa, 3 pessoas de mãos dadas. Letras tortas embaixo. Papai, mamãe e eu. Essa é a nossa família.
Sofia explicou, orgulhosa. A mamãe disse que um dia a gente vai morar numa casa grande com piscina. Você tem piscina, tia? Minha voz falhou. Tenho sim, querida. A mamãe prometeu que vai me ensinar a nadar. Ela disse que depois de hoje tudo vai mudar. Vai ser tudo melhor. Senti o peso do mundo nas costas. Essa menina não sabia que, depois de hoje, significava perder a mãe. Não sabia que a casa grande era mentira. Não sabia que eu estava prestes a destruir o único plano que mantinha a família dela junta. Sofia, você ama muito a sua mamãe, né? Amo. A mamãe é a pessoa mais linda do mundo. Ela me disse que faz tudo por mim. Tudo mesmo. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, Leandro estava me observando. Ele entendia o peso do momento. Agora a senhora entende por que eu não consegui impedir? A voz dele era quase súplica. Me levantei devagar. Olhei para o desenho na mão de Sofia. Olhei para Leandro. Eu entendo, mas não posso deixar sua esposa destruir meu filho para salvar vocês. Respirei fundo. Tem que existir outro jeito. Qual? Eu vou expor a Fernanda, mas vou ajudar você e a Sofia. Proteção, advogado, o que precisar. O Miro vai ser preso. A senhora não conhece o Miro, mas conheço gente que conhece. Meu marido tinha amigos na Polícia Federal, delegados que não estão na folha de pagamento de agiota nenhum. Esperança hesitante cruzou o rosto de Leandro. Por que a senhora faria isso? Pela Sofia? Por ela, e porque eu sei o que é ser mãe desesperada. Sustentei o olhar dele. A diferença é que eu não destruiria uma família inocente para salvar a minha. Sofia puxou a barra da minha saia. Tia, você vai na festa da mamãe? Vou sim, amor. Dá um beijo nela por mim? Diz que eu amo ela? Engoli o nó na garganta. Eu digo, querida, eu prometo que digo. Leandro pegou Sofia no colo. Nossos olhos se encontraram. Um acordo silencioso. O que eu preciso fazer? Ele perguntou. Me dar provas, tudo o que você tiver. Certidão de casamento, fotos, conversas, tudo. Ele sumiu no quarto. Voltou segundos depois com uma pasta manila gasta. Abri. Certidão de casamento. Emitida 5 anos atrás. Cartório de Bragança Paulista. Leandro Cunha e Fernanda Dias Cunha. Fotos. Festas de aniversário, viagens de família, hospital. Sofia recém-nascida numa UTI neonatal. Tubos por todo lado. Fernanda ao lado dela chorando. Prints de mensagens. Fernanda trocando textos com um número salvo como M. Se não tiver o dinheiro até dezembro, você sabe o que acontece. A menina é muito novinha para ficar órfã, não acha? Extratos bancários. Transferências regulares para uma conta no nome de Walmir Santos. Cópias de RG e CPF falsos. Fernanda Dias. Identidade fabricada para o golpe. Era assim que ela pretendia casar de novo sem levantar suspeitas no cartório. E pesquisas no computador. Prints de histórico de navegador. Família Monteiro Patrimônio. Pousadas Monteiro Valor Estimado. Lucas Monteiro Solteiro Redes Sociais. Evento beneficente São Paulo lista de convidados. Ela tinha planejado tudo, cada detalhe. O evento onde por acaso conheceu Lucas. As conversas sobre ONGs e crianças que ela sabia que iam cativar o coração do meu filho. O timing perfeito, quando ele estava vulnerável, destruído pelo luto. Uma caçada. E Lucas era a presa. Fotografei cada documento. Mãos tremendo, mas firmes o suficiente. Mais alguma coisa? Perguntei. Leandro hesitou. Tem uma coisa que a Fernanda não sabe que eu guardei. Ele foi até uma gaveta. Tirou um pendrive. Gravações de ligações entre ela e o Miro. Eu gravei escondido, para ter alguma garantia se um dia as coisas dessem errado. Peguei o pendrive. Por que você está me dando isso? Porque a senhora está certa. Eu devia ter pedido ajuda antes. Devia ter encontrado outro jeito. Ele olhou para Sofia, que tinha voltado a brincar com a casinha de bonecas. Mas eu tinha tanto medo de perder ela que deixei a Fernanda me convencer de que esse era o único caminho. E agora? Agora eu quero fazer a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo. Guardei tudo na bolsa. Esteja na igreja às 11, porta dos fundos, com a Sofia e com esses documentos originais. O Miro pode estar vigiando. Meu motorista vai garantir que vocês entrem seguros. Ele tem contatos.
Quando você entrar naquela igreja, o Miro já vai estar sendo preso. Como a senhora tem tanta certeza? Porque eu sou a velha ingênua que a sua esposa subestimou. Fui embora. Na porta, olhei para trás uma última vez. Sofia acenando com o desenho da família. Família que ia se despedaçar em poucas horas. Milton estava encostado no carro, braços cruzados, quando voltei. Conseguiu o que precisava, dona Carmen? Mostrei a pasta, o celular com as fotos, o pendrive. Tudo. Agora me explica uma coisa enquanto dirige. Como você descobriu tudo isso? Milton abriu a porta para mim, deu a volta, ligou o motor. O carro começou a se mover. Há 3 semanas fui buscar a senhorita Fernanda no shopping Iguatemi. Ele olhava para a estrada enquanto falava. Cheguei mais cedo. Vi ela no estacionamento conversando com um homem. Discussão tensa. Depois, ele entregou dinheiro para ela. Maço grosso. O Miro? Não sabia ainda. Milton virou numa esquina. Mas achei estranho. Segui o homem por curiosidade. Anotei a placa. Meu primo trabalha no Detran. O carro levava a uma empresa de fachada no nome de Walmir Santos, agiota conhecido na região. Ele acelerou na reta. Fiquei com aquilo na cabeça. Por que a noiva do seu Lucas estava pegando dinheiro de agiota? E a casa em Atibaia? Na semana passada, ela pediu para eu deixar ela aqui. Casa de amiga, ela disse. Mas quando voltei para buscar, vi ela saindo pelos fundos com uma criança. A menina chamou ela de mãe. Milton reduziu para passar por uma lombada. Pesquisei o endereço. Fui ao cartório. Fernanda Dias é nome falso. O verdadeiro é Fernanda Cunha, casada há 5 anos. Por que não me contou antes? Porque a senhora não ia acreditar. Ele me olhou pelo retrovisor. Se eu chegasse ontem e dissesse que a noiva do seu Lucas é golpista, a senhora ia achar que eu estava criando problema. Ele tinha razão. Precisava que a senhora visse com os próprios olhos. E a polícia? Delegado Ferreira, amigo do seu Jorge. Liguei ontem à noite. Ele está de prontidão. Quando eu der o sinal, prendem o Miro e fecham as saídas da igreja. Ficamos em silêncio por um momento. Milton. Sim, senhora. Obrigada. Ele assentiu, olhos na estrada. Prometi ao seu Jorge que ia cuidar da família. Não ia quebrar essa promessa. Ligou o motor. Agora vamos. Temos uma igreja para chegar. O carro cortou as ruas em direção à catedral. Eu no banco de trás, pasta de provas no colo, processando tudo. Meu celular tocou. Lucas. Mãe, finalmente. Onde você está? Você sumiu? Ninguém sabia. Estou a caminho, filho. Tive um imprevisto. Tá tudo bem? Não. Nada está bem. Está sim. Só me atrasei um pouco. Ah, bom. O alívio na voz dele era palpável. A Fernanda já está aqui. Ela está radiante, mãe. Nunca vi ela tão bonita. Fechei os olhos. Eu te amo, mãe. Obrigado por estar aqui comigo. Eu também te amo, filho, mais do que você imagina. Desliguei. E então, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Olhei para a pasta de provas, certidão de casamento, fotos, prints, tudo o que eu precisava para destruir o dia mais feliz do meu filho. E se eu estiver errada? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedir. E se existir uma explicação? Mas não existia. Eu vi. Eu ouvi. E se eu simplesmente não disser nada? Minha voz era um sussurro. Deixar ele ser feliz por mais um tempo? Mas felicidade construída em mentira não é felicidade. É só adiamento de dor. E se ele nunca me perdoar? Essa era a pergunta que mais doía. Milton olhou pelo retrovisor, percebendo o meu estado. Dona Carmen, a senhora está bem? Não, Milton, não estou. A senhora está pensando em desistir? Silêncio longo. A paisagem passando pela janela. Árvores, casas, pessoas vivendo suas vidas normais. Estou pensando que vou destruir meu filho hoje, que ele vai me odiar, que talvez eu perca ele para sempre. A senhora vai salvar ele. Ele não vai ver assim, não no começo. Mas um dia vai. E se não ver? E se eu fizer isso e ele nunca mais olhar na minha cara? Milton encostou o carro no acostamento. Desligou o motor. Virou-se para me encarar. Dona Carmen, eu conheci o seu Jorge por 18 anos. Ele era o homem mais justo que eu já vi. E sabe o que ele me disse uma vez? Balancei a cabeça, lágrimas escorrendo.
Disse que amar de verdade é fazer a coisa certa mesmo quando a coisa certa machuca. Disse que qualquer covarde consegue fazer a coisa fácil, mas que amar de verdade exige coragem para fazer a coisa difícil. Fechei os olhos. O seu Lucas vai sofrer hoje, Milton continuou. Mas vai sofrer a verdade. E verdade, a gente sobrevive. Mentira, a gente só descobre tarde demais que estava morrendo por dentro. Respirei fundo. Uma vez. Duas. Quando abri os olhos, sequei as lágrimas. Você tem razão. Jorge teria feito a mesma coisa. Teria feito pior, Dona Carmen. Milton quase sorriu. Com todo respeito, o seu Jorge teria arrancado a Fernanda do altar pelos cabelos. Ri, apesar de tudo. Um riso molhado, triste, mas genuíno. É, ele teria mesmo. A senhora é mais elegante que ele. Vai fazer do jeito certo. Milton ligou o motor de novo. E enquanto o carro voltava a se mover, eu me lembrei do meu próprio casamento. 40 anos atrás. Igreja pequena no interior. Vestido emprestado da minha irmã. Jorge tão nervoso que quase esqueceu a aliança. Votos verdadeiros. Amor verdadeiro. 37 anos de casamento até ele partir. A última coisa que Jorge me disse no hospital, segurando minha mão com dedos fracos. Cuida do nosso menino, Carmen. Ele confia demais nas pessoas. O amor de verdade não precisa de golpe, murmurei. Não precisa de mentira. O que Fernanda estava oferecendo ao meu filho não era amor. Era armadilha, e eu tinha prometido ao Jorge que ia proteger o Lucas. Endireitei a postura, apertei a pasta de provas contra o peito. Decisão tomada. A catedral surgiu à frente. Arquitetura imponente contra o céu limpo. Carros lotavam o estacionamento. Convidados em trajes formais caminhavam em direção à entrada. Tudo lindo. Tudo perfeito. Tudo mentira. Avistei o sedã prata da Fernanda no estacionamento. Observei Lucas descer, ajeitando o paletó, acenando para os convidados. Ele parecia tanto com Jorge no dia do nosso casamento. Nervoso, animado, cheio de esperança. Meu telefone vibrou. Mensagem de Milton. Leandro está a caminho. Vai estacionar nos fundos. Sofia está com ele. Delegado Ferreira posicionado. Miro foi visto rondando a entrada principal. Equipe pronta para prender quando eu der o sinal. Respondi. Chegando agora. Milton estacionou. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para a catedral pelo para-brisa. Olhei no espelho retrovisor. Cabelo desgrenhado, vestido amassado, um arranhão no braço. Ajeitei o coque, alisei o tecido o melhor que pude, cobri o arranhão com a alça da bolsa. Respirei fundo. Saí do carro. Meus saltos clicaram no pavimento. Convidados se viraram, sorriram, acenaram. Carmen, você está deslumbrante. Dona Edna veio em minha direção, olhos brilhando. O Jorge estaria tão feliz vendo o Lucas assim. Forcei um sorriso. Obrigada, Edna. A Fernanda é uma joia, não é? Educada, bonita, dedicada ao Lucas. Vocês criaram um filho que soube escolher bem. Meu estômago se revirou, mas mantive a compostura. Ela é algo especial. Entrei na catedral. O interior era magnífico. Teto abobadado, bancos de madeira polida, órgão de tubos reluzindo a luz que entrava pelos vitrais. Flores por toda parte, rosas brancas e lírios em cascata pelos corredores, perfumando o ar. 200 convidados já estavam acomodados. Murmúrio elegante de conversas. Expectativa no ar. Todo mundo esperando um conto de fadas. Ninguém sabia que eu estava prestes a destruir tudo. Atravessei a nave central. Cumprimentei rostos conhecidos, sócios do Jorge, familiares, amigos de décadas. Todos sorrindo, todos celebrando. Cheguei à sacristia onde Lucas se preparava. Ele estava diante do espelho, lutando com a gravata, ansiedade radiando de cada poro. Gustavo, o padrinho, tentava acalmá-lo. Mãe! O rosto de Lucas se iluminou quando me viu. Finalmente, pensei que você não vinha mais. Eu nunca perderia esse dia, filho. Ele me abraçou, apertado, desesperado. Mãe, posso te contar uma coisa? Qualquer coisa. Ele se afastou, olhos buscando os meus. Às vezes eu tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Meu coração parou. A Fernanda,
Ela é perfeita demais, sabe? Apareceu na minha vida logo depois que o pai morreu, quando eu estava destruído. Foi como se ela soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Cada palavra, cada gesto. E isso te preocupa? Não deveria, né? Ele forçou uma risada. Talvez Deus tenha mandado ela na hora certa. Lucas, meu filho. Escolhi as palavras com cuidado. Seu pai sempre dizia que a gente precisa confiar nos instintos. É, mas meu instinto diz que eu amo ela. E o que mais seu instinto diz? Ele ficou em silêncio por um momento. Vi algo cruzar o rosto dele. Dúvida, medo, a mesma coisa que eu vinha sentindo há 2 anos. Mas então ele balançou a cabeça. Nada, só nervosismo de noivo. Gustavo apareceu na porta. 10 minutos, cara. Hora de entrar. Lucas endireitou os ombros. Olhou para mim. Como estou? Fui até ele. Ajeitei a gravata com dedos trêmulos. O mesmo gesto que eu fazia antes da formatura dele, antes de cada momento importante. Está perfeito, filho. Igualzinho ao seu pai. Ele beijou minha testa. Obrigado, mãe. Por tudo. Por ser forte depois que o pai se foi. Por aceitar a Fernanda. Por me apoiar. A voz dele embargou. Ter você aqui, feliz por mim. Isso completa tudo. Não consegui responder. Só assenti. Preciso ir me arrumar, consegui dizer. Você vai arrasar lá. Saí da sacristia, com postura por um fio. Passei pelo corredor em direção ao meu lugar, e então vi a porta entreaberta da sala de preparação da noiva. Diminuí o passo. A voz de Fernanda. Ao telefone. Tom completamente diferente do usual. Fria, calculista, afiada. Já disse que vai dar certo. Depois do casamento tenho acesso a tudo. 1 semana, no máximo 2. Fica quieto até lá. Pausa. Não, ele não suspeita de nada. Nem a mãe dele. Ela me adora. Recuei silenciosamente. Ela me adora. A audácia. Caminhei até a primeira fila. Sentei no lugar reservado para a mãe do noivo. O mesmo lugar onde sentei no meu próprio casamento com Jorge, 40 anos atrás. Verifiquei o celular. Mensagem de Milton. Leandro na porta dos fundos. Sofia com ele. Documentos em mãos, aguardando seu sinal. Respondi. Espere eu me levantar. Olhei ao redor. 200 pessoas esperando um conto de fadas. Ninguém sabia, mas em menos de 1 hora, todos saberiam. O órgão começou a tocar. A cerimônia estava prestes a começar. E eu estava prestes a destruir tudo para salvar meu filho. A música mudou. O órgão encheu a catedral com as notas solenes da marcha nupcial. Todos se levantaram, virando-se para as portas no fundo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que a pessoa ao meu lado podia ouvir. As portas se abriram. E lá estava ela, Fernanda. Uma visão em branco. Vestido impecável, cauda fluindo atrás dela, véu cascateando pelas costas. Buquê de rosas brancas nas mãos. Ela parecia uma princesa de conto de fadas. Suspiros de admiração percorreram os convidados como uma onda. Que noiva linda! Ela parece um anjo. Eles são perfeitos juntos. Lucas, no altar, se transformou completamente. Alegria pura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele pressionou a mão contra o peito como se o coração fosse explodir. Meu filho estava olhando para o amor da vida dele, exceto que não era amor, era mentira. Fernanda começou a caminhar pelo corredor central, cada passo lento, medido, perfeitamente sincronizado com a música. Sorriso radiante, gracioso. Ela acenava sutilmente para os convidados de cada lado. Interpretação impecável. Meus olhos varreram a catedral. Milton estava perto da entrada lateral, quase invisível a menos que você soubesse onde procurar. Nossos olhares se cruzaram. Ele fez um aceno mínimo com a cabeça. Pronto. Olhei para o canto dos fundos. Leandro e Sofia parcialmente escondidos atrás de uma coluna. Sofia sussurrou algo para o pai. Ele a silenciou gentilmente, mão protetora no ombro dela. Tudo em posição. Fernanda passou por cada fileira, sorrindo graciosamente. Quando passou por mim, inclinou a cabeça num cumprimento respeitoso. Sustentei o olhar dela. Rosto impassível. Por uma fração de segundo, vi algo tremeluzir nos olhos de Fernanda. Hesitação. Ela percebeu alguma coisa?
mas então continuou caminhando. Chegou ao altar. Parou. Virou-se para encarar Lucas. Ele deu um passo à frente, mão estendida, olhos cheios de amor e admiração. Ela aceitou a mão dele. Subiu ao seu lado. O padre Cláudio pigarreou, voz ressoando pela catedral. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Lucas Monteiro e Fernanda Dias no sagrado matrimônio. As palavras tradicionais. Os votos sagrados prestes a serem pronunciados. Eu estava sentada perfeitamente imóvel na primeira fila, mãos cruzadas no colo, paciência de pedra. Esperando. O matrimônio é um vínculo sagrado, o padre continuou, construído sobre confiança, honestidade e amor. Confiança, honestidade, amor. As palavras soavam como deboche. Fernanda mantinha o sorriso perfeito. Mas notei algo. Os dedos dela apertaram a mão de Lucas por um segundo. Tensão. Depois relaxaram. Ela sabia que algo estava errado. Só não sabia o quê. O casamento não deve ser contraído levianamente, o padre prosseguiu, mas com reverência, deliberação e de acordo com os propósitos para os quais foi instituído. Lucas olhava para Fernanda como se ela tivesse pendurado a lua no céu. Gustavo, ao lado dele, irradiava orgulho. Os convidados assistiam com atenção arrebatada, esperando o final feliz. O padre continuou com orações e leituras. Versículos sobre amor ser paciente e bondoso, sobre dois se tornarem um, sobre fidelidade até que a morte os separe. Cada palavra era uma faca. Fernanda e Lucas estavam lado a lado, absolutamente perfeitos juntos. A comunidade inteira assistindo, esperando, celebrando. E eu sentada na primeira fila, mãos cruzadas no colo, paciente, esperando. Finalmente, o padre Cláudio pigarreou. Se alguém aqui conhece algum motivo pelo qual estas duas pessoas não devam se unir em sagrado matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio tradicional que se segue. O momento que toda cerimônia tem, mas ninguém nunca preenche. 3 segundos. 4. 5. Os ombros de Fernanda relaxaram visivelmente. Alívio lavando o rosto dela. Lucas sorriu nervosamente para ela, apertando a mão dela mais forte. Olhos brilhando. Eu me levantei. O som do meu movimento, tecido farfalhando, banco rangendo, ecoou no silêncio profundo. Todas as cabeças se viraram para mim. Eu me oponho a este casamento. Minha voz saiu clara, firme, inegável. A catedral explodiu. Suspiros de choque irromperam como uma onda. Sussurros espantados instantaneamente. O que ela disse? Meu Deus, a mãe do noivo? Isso está acontecendo mesmo? Lucas girou, rosto branco de confusão e horror. Mãe, o que você está fazendo? A boca de Gustavo se abriu. Dona Carmen. A compostura de Fernanda se despedaçou instantaneamente. Voz trêmula, desesperada. Dona Carmen, isso não é apropriado. Esse não é o momento. O padre Cláudio estava congelado, completamente despreparado, apesar de ter conduzido centenas de casamentos. Senhora, isso é muito irregular. Se a senhora tem preocupações, talvez devêssemos discutir em particular. Caminhei em direção ao altar, cada passo deliberado, medido, meus saltos clicando contra o mármore. Os sussurros cresceram ao meu redor, convidados se virando uns para os outros, ficando de pé para ver melhor, celulares sendo discretamente sacados. Este casamento não pode acontecer. Minha voz carregou pela catedral inteira, alcançando cada canto. Peço desculpas a todos que estão aqui reunidos, mas este casamento não pode acontecer. Lucas veio em minha direção, rosto uma mistura de traição e confusão desesperada. Mãe, o que você está dizendo? Você enlouqueceu? Esse é o dia do meu casamento. Parei nos degraus do altar, logo abaixo de onde ele e Fernanda estavam. Meus olhos encontraram os do meu filho, aqueles olhos tão parecidos com os do Jorge, e meu coração se partiu, mas não vacilei. Não, meu filho, eu finalmente acordei. Virei meu olhar para Fernanda. Ela estava congelada no lugar, buquê tremendo nas mãos, a fachada de noiva perfeita rachando diante de todos. Isso é loucura, Fernanda disse, voz subindo em pânico. Você está arruinando,
Esse é nosso casamento. Lucas, sua mãe está tentando nos sabotar porque ela nunca quis que você seguisse em frente depois do seu pai. Mantive o olhar fixo em Fernanda. Inabalável. Conte a eles. Conte a todos aqui sobre Leandro. Conte a eles sobre Sofia. Silêncio caiu como um martelo. Cada olho fixo em Fernanda. O rosto dela foi de branco para cinza. As mãos começaram a tremer tão forte que o buquê chacoalhava visivelmente. Lucas olhou entre nós, voz quebrando. Quem é Leandro? Quem é Sofia? Mãe, do que você está falando? A boca de Fernanda abriu. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. A máscara tinha finalmente se despedaçado completamente. A voz de um convidado veio de algum lugar na multidão. Carmen, o que está acontecendo? Não tirei os olhos de Fernanda. Eu vi a certidão de casamento dela hoje cedo, e o marido dela está aqui, com os documentos originais. Apontei para Leandro, ainda parado no fundo. Leandro Cunha é o marido dela, marido legal. Eles estão casados há 5 anos. Sofia é a filha deles. Ela tem 4 anos. A catedral explodiu de novo, mais alto dessa vez. Vozes se sobrepondo, pessoas ficando de pé, choque reverberando pelas paredes antigas. Casada? Ela já tem marido? E uma filha? Lucas cambaleou para trás como se eu tivesse dado um soco nele. Não, não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Mãe, me diz que ele está mentindo. Fernanda finalmente encontrou a voz. É mentira, meu amor. Sua mãe nunca me aceitou. Ela está inventando isso para nos separar. Então você não se importa se o seu marido entrar aqui agora? Fiz um sinal para a porta dos fundos. A porta lateral se abriu. Leandro entrou, segurando a mão de Sofia. A menina usava um vestidinho florido. Olhava tudo com curiosidade maravilhada. As flores, os vitrais, as velas. Papai, por que todo mundo está olhando para a gente? Está tudo bem, meu amor. A voz de Leandro era suave, mas firme. Só anda com o papai. Eles caminharam pelo corredor central juntos, cada passo ecoando contra o mármore. A catedral prendeu a respiração coletiva. 200 pares de olhos seguindo o progresso deles. Os sussurros se espalharam como vento entre folhas. Quem é aquele homem? Tem uma criança. O que está acontecendo? Ela chamou ele de papai? Sofia avistou Fernanda no altar. Vestido branco, véu fluindo. O rostinho dela se iluminou com puro encanto inocente. Mamãe! Ela se soltou da mão de Leandro e correu pelo corredor central em direção ao altar. Mamãe, que igreja bonita! Olha todas as flores! Por que você está de vestido de princesa? A catedral erupcionou. Suspiros mais altos, exclamações chocadas. Mamãe? Ela chamou ela de mamãe? Meu Deus! Não pode ser! Fernanda congelou completamente. Cor drenando do rosto. Voz rachando em pânico. Sofia, não. Leandro, o que você está fazendo aqui? Você não pode... Lucas se virou para mim. Rosto uma máscara de confusão e esperança desesperada de que isso fosse de alguma forma um erro. Mamãe? Ela chamou a Fernanda de mamãe? Leandro alcançou a frente da catedral. Parou a poucos passos do altar onde Lucas e Fernanda estavam. Olhou para meu filho com simpatia genuína. Depois para Fernanda, com resignação. Meu nome é Leandro Cunha. A voz dele tremeu, mas se manteve firme. Carregou pelo silêncio da catedral. Fernanda Dias Cunha é minha esposa. Legalmente casados há 5 anos. Tenho nossa certidão de casamento aqui comigo. Ele ergueu a pasta Manila. Temos uma casa juntos em Atibaia. Dividimos conta bancária. Ele olhou para Sofia com ternura infinita. E essa é nossa filha, Sofia. Ela tem 4 anos. Sofia, alheia à gravidade do momento, acenou alegremente para a multidão. Oi, gente, eu sou a Sofia. A mamãe está bonita, né? Lucas cambaleou para trás. Gustavo correu para segurá-lo pelo braço, rosto igualmente pálido de choque. Não. A voz de Lucas saiu crua, mal acima de um sussurro. Não, isso não pode. Você está mentindo. Você tem que estar mentindo. Ele se virou para Fernanda, olhos implorando. Fernanda, me diz que ele está mentindo. Por favor, me diz que isso não é verdade. Me diz que você me ama. Me diz que alguma coisa disso é real. Fernanda abriu a boca, mas nenhuma mentira veio dessa vez.
só lágrimas. Escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado, rímel começando a borrar. Leandro continuou, cada palavra deliberada e clara. Sinto muito, Lucas. De verdade. Você parece um bom homem. Você não merece isso. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas ela está planejando isso há meses. Ela pesquisou o patrimônio da sua família. Ela mirou em você deliberadamente naquele evento beneficente. Nós devemos dinheiro para pessoas perigosas. Ela disse que casar na sua família resolveria tudo, que ela poderia acessar suas contas, pagar nossas dívidas e a gente desapareceria. Suspiros horrorizados ondularam pelos convidados. Meu Deus, isso é terrível. Que pessoas pobres. O desespero. A expressão de Fernanda finalmente quebrou. Não em remorso ou arrependimento, mas na percepção de que seu plano cuidadosamente construído tinha se despedaçado completamente. E junto com ele, toda a vida que ela tinha tentado roubar. Fernanda desabou. Caiu de joelhos no altar. O vestido branco se espalhou pelo chão de mármore. Soluços sacudiam seu corpo. O buquê caiu das mãos, rosas brancas se espalhando pelos degraus. Lucas se afastou dela como se queimasse. Por quê? A voz dele era estilhaços de vidro. Só me diz por quê. De todas as pessoas nessa cidade, por que você escolheu a mim? Por que fez isso comigo? Fernanda olhou para cima. Rímel escorrendo em rios escuros pelo rosto. Maquiagem arruinada. Você não entende. A voz dela saía entre soluços. Eu não tinha escolha. Você precisa entender. Minha voz cortou como lâmina. Sempre existe escolha, Fernanda. Sempre. O Miro. Ela engasgou. Ele ia levar a Sofia. Leandro deu um passo à frente. Sofia agora nos braços dele, o rostinho da menina pressionado contra o ombro do pai para protegê-la do drama se desenrolando. Um homem chamado Valmir Santos, ele explicou, voz baixa. Miro, ele empresta dinheiro para pessoas desesperadas. Juros que nunca acabam. A gente devia quase 300 mil, e quando a gente não conseguiu pagar, ele engoliu em seco. Ele ameaçou levar nossa filha. Sussurros horrorizados ondularam pelos convidados. Ameaçou uma criança. Que monstro! Mas ainda assim, fazer isso. Fernanda agarrou essas palavras como uma tábua de salvação. Eu estava tentando proteger ela. Sua voz subiu, desesperada, implorando. Não vê? Eu estava tentando salvar minha filha. Que tipo de mãe eu seria se não fizesse tudo possível para manter ela segura? Me aproximei. Voz firme, mas não cruel. Você quer que eu sinta pena de você? Uma mãe desesperada fazendo escolhas impossíveis? Fernanda me olhou com esperança selvagem. Sim, você é mãe. Você entende. Você faria qualquer coisa pelo Lucas, não faria? Qualquer coisa. Faria, sustentei o olhar dela. Mas eu não destruiria uma família inocente para salvar a minha. Essa é a diferença entre nós. Fernanda desmoronou de novo. Soluços mais fortes. Lucas deu um passo em sua direção. Voz tremendo. Você alguma vez me amou? Mesmo que só um pouco? Ou cada beijo, cada palavra, cada vez que você disse, eu te amo, tudo foi atuação? O silêncio se esticou. 5 segundos. 10. 15. A catedral inteira esperando. Responde. A voz de Lucas quebrou completamente. Por favor, eu preciso saber se alguma coisa foi real. Fernanda olhou para as próprias mãos, incapaz de encontrar os olhos dele, lágrimas caindo no chão de mármore branco. Esse silêncio era a resposta mais brutal de todas. Lucas se virou bruscamente, mão cobrindo o rosto, ombros tremendo. Gustavo imediatamente foi até ele, colocando as 2 mãos nos ombros do amigo, em apoio silencioso. Dirigi-me a Fernanda uma última vez. Seu desespero não justifica o que você fez. Você não enganou só uma pessoa. Você enganou uma comunidade inteira. Você cometeu fraude. Você planejou roubar da nossa família. E no processo, você destruiu a capacidade do meu filho de confiar. A voz de Dona Edna veio de algum lugar na multidão. Carmen, devemos chamar a polícia? Já está feito. Vozes na entrada da catedral. Com licença, polícia. 2 policiais desceram pelo corredor central. Calmos, profissionais, distintivos visíveis. Fernanda entrou em pânico imediatamente.
Não, por favor. O policial mais velho falou primeiro. Estamos procurando Fernanda Cunha. O nome legal. Não Fernanda Dias. Fernanda lutou para ficar de pé, pernas tremendo debaixo do vestido arruinado. Fernanda Cunha. O tom do policial permaneceu medido. Está presa por fraude matrimonial, bigamia e tentativa de estelionato. Você tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser pode e será usado contra você. A policial feminina se aproximou gentilmente, mas com firmeza. Guiou as mãos de Fernanda para trás das costas. Fechou as algemas. O clique metálico ecoou na catedral silenciosa. Fernanda tentou olhar para Sofia. Filha, mamãe vai... Mamãe? A voz de Sofia era pequena, confusa. Por que o moço está segurando você? Leandro virou Sofia para o outro lado, protegendo-a. A mamãe precisa ir conversar com umas pessoas, amor. Está tudo bem. Lucas assistiu em silêncio, congelado. Gustavo ao lado dele, ainda segurando seu braço. A policial continuou. A senhora entende esses direitos? Fernanda assentiu entre lágrimas. O policial mais velho se aproximou de mim. Senhora Monteiro, a senhora fez a denúncia? Milton Pereira, nosso motorista. Ele coordenou com o delegado Ferreira. O policial assentiu. Vamos precisar de depoimentos da senhora, do senhor Cunha e de qualquer pessoa com informação relevante. Leandro se adiantou, ainda segurando Sofia. Eu tenho documentos, certidão de casamento, fotos, registros bancários, prints de mensagens e gravações das conversas dela com o Miro. Gravações? Eu gravei escondido, para ter alguma proteção se as coisas dessem errado. O policial assentiu. Isso será muito útil, senhor. O segundo policial falou. Também prendemos o Almir Santos na entrada. Aparentemente ele desconfiou de alguma coisa e veio vigiar pessoalmente. Já tinha várias acusações pendentes: agiotagem, ameaças, extorsão. Leandro fechou os olhos, alívio profundo inundando seu rosto. Sofia está segura? Sim, senhor. O senhor e sua filha estão completamente seguros. Fernanda foi conduzida pelo corredor central. Vestido branco se arrastando atrás dela, algemas refletindo a luz dos vitrais. Ela olhou para Lucas uma última vez, desesperada. Lucas! Lucas olhava fixamente para a frente, maxilar cerrado. Por favor. A voz de Fernanda falhou. Lucas, eu... Não. Uma única palavra, carregando mais finalidade do que qualquer outra coisa dita naquele dia. Os policiais guiaram Fernanda pelas portas. Elas se fecharam com um baque pesado. Silêncio caiu sobre 200 convidados. Não um sussurro, não um movimento. Lucas estava no altar, no terno de casamento, olhando para o nada. Mas antes de ir até meu filho, havia algo que eu precisava fazer. Atravessei a nave em direção a Leandro e Sofia. Ele ainda segurava a menina no colo, o rosto dela escondido contra o ombro do pai. Senhor Cunha. Ele me olhou. Olhos vermelhos, exaustos, mas com algo que não estava ali antes. Alívio. Liberdade. Dona Carmen. A polícia vai precisar do seu depoimento, mas depois disso, vocês vão precisar de um lugar seguro para ficar por alguns dias, até ter certeza de que nenhum associado do Miro vai causar problemas. A gente pode ir para a casa da minha mãe, em Poços. Eu vou providenciar transporte e um advogado. Você vai precisar de um bom advogado para a guarda da Sofia. Leandro engoliu em seco. Por que a senhora está fazendo isso? Depois de tudo que a gente... Você foi vítima também, senhor Cunha. E a Sofia... Olhei para a menininha. A Sofia é só uma criança. Como se soubesse que estávamos falando dela, Sofia levantou a cabeça do ombro do pai. Os olhos dela, azuis e enormes, encontraram os meus. Tia Carmen? A voz dela era pequena, confusa, assustada. Me ajoelhei para ficar na altura dela. Oi, querida. Cadê a mamãe? Por que levaram ela embora? Meu coração se apertou. Como explicar algo assim para uma criança de 4 anos? A mamãe precisa resolver algumas coisas, meu amor, coisas de adulto, mas seu papai está aqui e ele vai cuidar de você. A mamãe vai voltar? Olhei para Leandro. Ele desviou os olhos. Sua mamãe te ama muito, Sofia. Era a única verdade que eu podia oferecer. Isso nunca vai mudar. Sofia estendeu a mãozinha e tocou meu rosto.
Você está triste, tia Carmen. Meus olhos se encheram de lágrimas. Estou sim, querida, mas vai ficar tudo bem. Promete? Não prometa o que não pode cumprir, Carmen. Prometo que vou fazer o possível para ajudar. Sofia pareceu aceitar isso. Encostou a cabeça de volta no ombro do pai. Me levantei, olhei para Leandro. Obrigado, ele sussurrou, por não nos odiar. Ódio não conserta nada, Sr. Cunha, só destrói quem sente. Milton apareceu ao nosso lado. Dona Carmen, o delegado Ferreira quer falar com a senhora. E... Ele olhou para Lucas, ainda parado no altar. O seu Lucas precisa da senhora. Assenti. Olhei uma última vez para Sofia, a menininha de cachos loiros que tinha desenhado uma família feliz. Papai, mamãe e eu. Essa família nunca mais seria a mesma, mas talvez com o tempo pudesse se transformar em algo diferente, algo verdadeiro. Virei-me e caminhei em direção ao meu filho. E soube que a parte mais difícil não tinha terminado, estava apenas começando. A catedral começou a esvaziar, devagar, em silêncio, convidados saindo em pequenos grupos, cochichando entre si. Inacreditável. Coitado do Lucas. A Carmen teve uma coragem. Você imagina como ela deve estar se sentindo? Alguns pararam brevemente, tocando meu ombro, murmurando palavras de apoio. Carmen, se precisar de qualquer coisa, você fez a coisa certa. Força, querida. Dona Edna me abraçou apertado, olhos marejados. Jorge estaria orgulhoso de você. Não consegui responder. Só assenti. Ela foi embora. Aos poucos a catedral ficou vazia. Só restavam as flores, as velas, os ecos de um casamento que nunca aconteceu. E Lucas. Ele estava sentado no primeiro banco, ainda no terno de noivo, cabeça nas mãos. Gustavo estava ao lado dele, em silêncio solidário. Fui me aproximando devagar. Sentei ao lado do meu filho, o mesmo banco onde tinha sentado momentos antes, esperando destruir o dia dele para salvá-lo. Ficamos em silêncio por um longo momento. Você sabia desde quando? A voz dele saiu áspera, sem levantar a cabeça. Desde essa manhã. Por que não me contou antes? Por que esperar até eu estar no altar? Porque você não teria acreditado em mim, Lucas. Minha voz era suave, mas firme. Se eu tivesse te contado ontem, você ia achar que eu estava sendo paranoica, superprotetora. Você ia defender ela. Silêncio. Você ia defender ela, repeti. E eu ia perder você de qualquer jeito. Lucas soltou uma risada amarga, levantou a cabeça, olhos vermelhos. Você está certa. Eu teria defendido ela. Pausa. Deus, eu teria escolhido ela em vez de você. Eu sei, filho. Eu sou um idiota. Não. Peguei a mão dele. Você é um homem que queria acreditar no amor. Isso não é fraqueza, é coragem. Não parece coragem, parece burrice. Ela enganou todo mundo, Lucas. Ela era muito boa no que fazia. Planejou por meses, pesquisou nossa família, sabia exatamente o que dizer, como agir. Isso é o que torna ela perigosa. Lucas olhou para as próprias mãos. Foi tudo mentira? Desde o começo? Eu não sei. Talvez tenha tido momentos. Talvez nem ela saiba mais. 2 anos. A voz dele quebrou. 2 anos da minha vida. Cada plano que a gente fez. Cada sonho. A casa que a gente ia comprar. Os filhos que a gente ia ter. Ele olhou para mim, olhos brilhando. Tudo era parte do golpe? Não tinha resposta para isso. Só apertei a mão dele. O pai teria visto desde o começo, né? Meu coração se apertou. Seu pai era desconfiado com todo mundo. Mas sabe o que ele também era? Sozinho por muitos anos antes de me conhecer. Porque não confiava em ninguém. Lucas franziu a testa. Ele passou anos se protegendo tanto que não deixava ninguém entrar. Continuei. Quase perdeu a chance de ser feliz porque tinha medo de ser enganado. Confiar não é fraqueza, Lucas. É o preço de estar vivo. Não parece assim agora. Agora não. Mas um dia vai parecer. Silêncio de novo. Então Lucas se levantou. Olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Obrigado, mãe. Pelo quê? Por ser corajosa o suficiente de fazer o que eu não podia. Ele engoliu em seco.
Você arriscou eu te odiar para sempre para me salvar. A maioria das pessoas teria ficado calada. Eu nunca arrisco perder você, filho. Eu arrisquei sua raiva, mas nunca arriscaria seu futuro. Lucas me puxou para um abraço. Apertado, desesperado. Ele chorou no meu ombro como não chorava desde criança, desde o dia que o pai morreu. Segurei meu filho. Deixei ele chorar. E soube que a estrada à frente seria longa, mas a gente ia percorrer juntos. 3 meses se passaram. O escritório ainda cheirava a Jorge. Mesmo depois de 3 anos, eu não tinha conseguido trocar as cortinas. O aroma de charuto permanecia impregnado no tecido, misturado com o cheiro de couro dos livros antigos e da madeira da escrivaninha. Eu estava sentada na cadeira que costumava ser dele. Foto nossa no porta-retratos. Eu, Jorge e Lucas, rindo de alguma coisa que eu já não lembrava. Mas lembrava da felicidade. Isso eu lembrava. A porta se abriu. Lucas entrou carregando uma pasta de documentos numa mão e 2 xícaras de café na outra. O projeto de expansão foi aprovado. Ele colocou uma das xícaras na minha frente. 3 novas pousadas, Águas de Lindóia, Serra Negra e Socorro. Peguei o café, sorvendo devagar. Seu pai ficaria orgulhoso. De você também. Lucas sentou na cadeira do outro lado da mesa. Do que você fez? Fiz o que qualquer mãe faria. Não. Ele me olhou sério. Você arriscou eu te odiar para sempre. Arriscou nossa relação, sua reputação, tudo. Isso não é qualquer coisa. Isso é coragem de verdade. Não respondi. Tomei outro gole de café. Soube da sentença ontem, Lucas disse olhando pela janela. A Fernanda pegou 4 anos. Bigamia, estelionato, falsidade ideológica. Vai cumprir pelo menos 2 com bom comportamento. E o Leandro? Vai testemunhar contra o Miro. Em troca, conseguiu imunidade parcial. Ele cooperou desde o início, então o promotor relevou o envolvimento dele no plano. E a Sofia? Está morando com a avó materna, em Poços de Caldas. O Leandro conseguiu a guarda temporária. Visita todo fim de semana. Pensei na menininha de cachos loiros, no desenho da família, na promessa da casa com piscina. Ela não tem culpa de nada. Não, ela é só uma criança que quase perdeu os pais por causa de dívida e desespero. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois, comecei a fazer terapia. Levantei os olhos. A psicóloga disse que vai levar tempo, para eu conseguir confiar em alguém de novo, para não ficar paranoico achando que todo mundo quer me enganar. Ele deu um sorriso triste. Ela disse que é normal. Depois de uma coisa dessas, a gente precisa reaprender a se abrir. E o que você acha? Acho que ela está certa. Ele fez uma pausa. Mas acho também que eu quero tentar. Um dia. Não agora, não tão cedo. Mas um dia. Um dia. Lucas terminou o café. Levantou-se. Ah, uma coisa. Ele quase sorriu. Comecei a chamar o Milton de tio Milton. Oficialmente. Ele até chorou. Ri baixinho. Ele mereceu esse título. Mereceu mesmo. Salvou a gente. Lucas foi até a porta, depois se virou. Jantar domingo? Sempre. Ele saiu. Fiquei sozinha no escritório, olhando para a foto do Jorge. A gente conseguiu, sussurrei. Nosso menino está seguro. O sol estava se pondo atrás das montanhas quando saí para a varanda. As pousadas se espalhavam pelo vale abaixo, o legado que Jorge construiu em 40 anos de trabalho honesto. O legado que Fernanda quase roubou. Mas não roubou. Porque às vezes proteger quem a gente ama significa fazer a coisa mais difícil. O vento da serra bateu no meu rosto. Frio, limpo, cheirando a pinheiros. A voz de Jorge ecoou na minha memória. A última coisa que ele disse no hospital, segurando minha mão. Cuida do nosso menino, Carmen. Ele confia demais nas pessoas. Eu cuidei, Jorge. Custou caro. Quase perdi meu filho no processo. Vi o coração dele se partir em 1000 pedaços diante de 200 pessoas. Carreguei o peso de saber que fui eu quem causou aquela dor. Mas era dor de verdade. Dor que sara. Dor que ensina. A alternativa era deixar ele viver uma mentira. Deixar Fernanda drenar tudo que construímos. Deixar meu filho descobrir anos depois que a vida inteira dele era uma fraude. Isso não teria sido proteger. Teria sido covardia. Fernanda não era um monstro.
Não completamente. Ela era uma mãe desesperada, fazendo escolhas terríveis para salvar a filha. Eu entendo isso. Entendo o medo que deve ter sentido quando Miro ameaçou a Sofia. Mas entender não é o mesmo que perdoar. E desespero não é desculpa para destruir vidas inocentes. Lucas vai se recuperar. Já vejo sinais. O jeito que ele ri de novo, mesmo que menos. O jeito que ele se dedica ao trabalho, canalizando a dor em algo produtivo. O jeito que ele abraça mais apertado agora, como se tivesse aprendido que as pessoas que amamos podem desaparecer a qualquer momento. Ele vai amar de novo. Um dia, quando estiver pronto. E dessa vez, ele vai entrar de olhos abertos, não cego pela carência ou pelo luto, mas inteiro, curado, mais forte. Jorge sempre dizia que instinto de mãe é o último recurso de Deus quando tudo o mais falha. Por 2 anos, eu ignorei o meu. Vi os sinais e empurrei para debaixo do tapete. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, ciumenta, a sogra difícil que ninguém quer ser. Nunca mais. Se você está ouvindo isso e algo dentro de você grita que alguma coisa está errada, com um relacionamento, com uma pessoa, com uma situação, escute. Pode ser a única voz que está dizendo a verdade. Naquela manhã, quando seu Milton me empurrou para o porta-malas, eu achei que ele tinha enlouquecido. Hoje, sei que ele me salvou. Salvou meu filho. Salvou tudo que construímos. A verdade dói. Sempre dói. Mas mentira mata. Devagar, silenciosamente, por dentro. E entre uma dor que sara e uma morte lenta, eu escolho a dor, sempre.